Meus amigos, o que os monitores da inteligência cibernética dos Estados Unidos captaram no tráfego de dados do Brasil nas últimas 72 horas não é um simples ajuste de regras eleitorais. Eles interceptaram o código-fonte do fim da oposição conservadora. O gabinete estratégico de Donald Trump, operando diretamente de Mar-a-Lago, acabou de decodificar a engrenagem final do sistema brasileiro. E o alerta que soou em Washington gela o sangue de quem entende o verdadeiro jogo de poder global. Preste muita atenção, porque a velha mídia tradicional está trabalhando dia e noite para te convencer de que nós estamos debatendo apenas uma burocracia do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a guerra real, a guerra que define se o Brasil será uma nação livre ou um satélite de ditaduras, está acontecendo agora mesmo, nos servidores escuros que decidem o que vai ou não aparecer na tela do seu celular. A máquina governamental brasileira, o mesmo consórcio jurídico e midiático que precisou rasgar a jurisprudência para descondenar, isso mesmo, descondenar Luiz Inácio Lula da Silva e recolocá-lo diretamente na cadeira do Palácio do Planalto, ativou o seu plano de extermínio para as eleições de 2026. E uma funcionária de altíssimo escalão, a voz da diplomacia de Washington, a peça-chave no círculo de Trump, veio a público e rasgou o véu da diplomacia. Ela chamou a nova regra eleitoral do Brasil pela única palavra que a define com precisão militar: censura. E não é uma censura qualquer. Eles ativaram o que eu chamo, na nossa análise de inteligência estratégica, de a guilhotina silenciosa. Anote isso: guilhotina silenciosa. Agora imagine isso. Você está dentro de uma sala de situação em Washington, onde analistas do Departamento de Estado observam mapas de calor da internet brasileira derretendo em tempo real. Eles veem perfis gigantes da direita, que antes alcançavam milhões de pessoas em segundos, subitamente desaparecerem para o abismo da irrelevância orgânica. A guilhotina silenciosa não prende o político fisicamente, ela corta a cabeça do alcance digital dele sem derramar uma única gota de sangue, isolando a oposição num vácuo onde ninguém os escuta. A regra é implacável e diabólica. Redes sociais gigantes como o X estão proibidas por força judicial de usar seus algoritmos de recomendação na aba "Para você", para impulsionar perfis políticos. O plano mestre de sobrevivência do sistema esquerdista foi exposto e os americanos já entenderam o jogo. O Brasil está blindando seu establishment contra a vontade soberana do seu próprio povo. E você acha mesmo que isso é apenas uma regra administrativa? Você acredita na ilusão reconfortante de que, por estar escrito em um documento oficial, é legítimo? É exatamente aqui que você se engana. E é nessa ingenuidade que as repúblicas morrem. A censura mais letal, violenta e covarde que existe na história da humanidade não é aquela feita nas sombras, é aquela chancelada, carimbada e publicada no Diário Oficial. E se você abrir os livros de história, verá que durante os anos de chumbo no Brasil haviam leis oficiais para censurar a imprensa, os jornais e a televisão, tudo sob o pretexto moralista de proteger a família, as crianças e os bons costumes. E hoje a retórica mudou. Eles vestiram um terno sob medida, usam termos como defesa da democracia e combate à desinformação. Mas a mecânica da opressão é rigorosamente, milimetricamente a mesma. A narrativa da mídia vendida tenta normalizar o absurdo, sussurrando no seu ouvido que o tribunal apenas fez uma regrinha para deixar o jogo eleitoral mais justo. Mentira! A detecção da inteligência americana é clara. Trata-se de um ataque cirúrgico e premeditado para aniquilar o engajamento orgânico de líderes que não dependem do sistema. Nós precisamos descer ao chão da fábrica da política brasileira para você entender o contraste brutal. A direita conservadora não domina as eleições porque tem a chave do cofre ou porque compra a opinião pública. A direita ganha através da capilaridade do povo. São as tias do Zap, os tios das praças, os trabalhadores comuns e os jovens que já acordaram para a realidade de que a esquerda no poder significa o colapso econômico, o aumento de impostos e a morte do futuro. A direita movimenta multidões de forma orgânica. A esquerda, por outro lado, é um construto artificial. Ela só sobrevive no poder se tiver o controle férreo da televisão, do rádio,
da internet e da caneta de juízes supremos. E o arquiteto do sistema, sabendo que perdeu as ruas e as redes de forma humilhante, precisou acionar os tribunais para erguer essa muralha cibernética. Eles estão punindo quem tem o apoio popular gratuito e premiando quem precisa pagar para ser ouvido. É a criminalização do carisma e da conexão verdadeira com o eleitor. Agora, para que esse relatório que nós estamos trazendo aqui seja visto por milhões de brasileiros, eu preciso que você seja um patrocinador exclusivamente desse episódio. Você pode usar o Super Valeu aí embaixo ou os dados de Pix que aparecem na sua tela. Entenda o seguinte: a equação que estamos lidando não permite espaço para dúvidas interpretativas. É pura matemática de guerra. Quando o Tribunal Eleitoral estabelece a proibição de recomendação orgânica de perfis políticos, a consequência prática, letal e imediata é que um candidato conservador é transformado em um fantasma digital. Eu vou te dar a tradução de impacto exata disso tudo. Se o algoritmo não pode recomendar políticos como o deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, que arrasta legiões com engajamento puramente popular, perdem a capacidade de atingir eleitores fora da sua própria bolha. Eles ficam presos, falando apenas para quem os já segue. O oxigênio da política é a expansão, meus amigos. Sem ela, não nascem novas lideranças. A renovação do Congresso é congelada e o sangue novo da oposição é estancado. A guilhotina silenciosa corta sua voz antes mesmo de você abrir a boca para um novo espectador. Mas por que o gabinete de Trump e as mais altas esferas da política americana estão gastando energia monitorando o algoritmo de eleições no hemisfério sul? Meus amigos, porque no xadrez da geopolítica internacional o buraco é infinitamente mais embaixo. O Brasil é a âncora, a pedra fundamental de toda a América do Sul. Se a última voz conservadora for sufocada pela censura, a extrema esquerda não ganha apenas uma eleição. Ela consolida um monopólio continental perpétuo sobre o cofre, a terra e as instituições. Para a inteligência militar e diplomática dos Estados Unidos, um Brasil silenciado não é uma simples curiosidade doméstica. É uma ameaça classe A à segurança nacional ocidental. Um país de 200 milhões de habitantes, dominado por um sistema hegemônico de esquerda, sem uma oposição que possa gritar e vencer, transforma-se imediatamente em um terreno fértil, seguro e operante para o narcoterrorismo internacional. Pegou o código agora? As portas do Atlântico Sul ficam escancaradas para a influência predatória e hostil do eixo autocrático formado pela Rússia, China e Irã. Se a direita for estrangulada pelo código do aplicativo e não puder vencer no voto limpo, o Brasil se consolida como a base avançada de operações dos maiores inimigos da América. Trump e seus aliados entendem que o que está em jogo não são likes, visualizações ou dancinhas no TikTok. O que está na mesa é a sobrevivência do Ocidente. Entendeu a jogada? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo, porque dá trabalho trazer isso aqui pra você. Mas não seja romântico e mantenha os dois pés bem fincados no chão. Se você acredita que a mordaça do algoritmo é o último estágio do plano, prepare o seu estômago para descer ao segundo nível de profundidade desta guerra civilizacional. O desespero da elite governante para manter as chaves do Palácio do Planalto, custe o que custar, fez com que eles cruzassem todas as linhas vermelhas do direito internacional e do bom senso republicano. Nós estamos testemunhando o rasgar da Constituição ao vivo, em rede nacional para todo mundo ver. Vimos juízes supremos anulando decisões de seus próprios vice-presidentes em menos de 24 horas para garantir que os interesses da esquerda sejam preservados intactos. É um jogo sujo, sombrio e, como aliados do próprio sistema já deixaram escapar publicamente, eles operam sob o mantra do matar ou morrer. Só que existe um porém avassalador que muda completamente o eixo de gravidade nessa disputa. O sistema brasileiro esqueceu que não está operando no escuro. Cada movimento ilegal, cada despacho inconstitucional forçado à meia-noite, cada ordem abusiva enviada para as sedes das plataformas americanas de tecnologia está sendo metodicamente gravada, catalogada, traduzida e monitorada pelo Tio Sam.
A ilusão de impunidade absoluta que inibria os sensores de toga em Brasília parou na fronteira soberana dos Estados Unidos. A máquina republicana de Donald Trump não opera enviando notinhas de repúdio diplomáticas. Elas operam com asfixia econômica e sanções guiadas a laser. A pressão já começou a vazar pelas rachaduras do sistema. Dossiês pesadíssimos estão sendo construídos nos corredores do Departamento de Estado, com a possibilidade real e tática de sancionar internacionalmente magistrados da Suprema Corte Brasileira, exatamente como Washington já cogitou aplicar a Alexandre de Moraes por um padrão de perseguição a jornalistas e parlamentares. Meus amigos, a mensagem que vem do norte é gélida e direta. Quem sujar as mãos para roubar a liberdade de expressão do povo brasileiro será internacionalmente caçado, exposto e seu patrimônio global será pulverizado. E para que você sinta o verdadeiro peso da opressão, nós precisamos dissecar a monstruosidade financeira que opera por trás dessa cortina de fumaça moral. O tribunal cortou a voz gratuita do povo, mas deixou os portões do tráfego pago escancarados. E adivinha quem detém o controle de um dos maiores cofres da história da República? O Partido dos Trabalhadores já separou de forma oficial e antecipada uma montanha obscena de cerca de 127 milhões de reais do fundo eleitoral, destinados única e exclusivamente para a campanha de reeleição presidencial. 127 milhões arrancados do pagador de impostos. Isso beira o limite máximo, o teto cravado pela legislação. Mas a enxurrada de dinheiro não para por aí. Eles destinaram absurdos 264 milhões de reais adicionais para inundar a Câmara dos Deputados, garantindo que a base de apoio seja comprada, regada e blindada em todas as esferas estaduais e federais. Esta é a verdadeira face do golpe na representatividade democrática. Ao impedir que um celular recomende um vídeo de um candidato de direita gratuitamente, o sistema exige que você pague pedágio para existir na rede. O engajamento orgânico baseado no talento, na verdade no apoio popular, foi demonizado e classificado como risco ao pleito. Mas o tráfego pago, injetado com centenas de milhões de reais dos cofres públicos, está abençoado e autorizado. Enquanto a oposição tenta nadar com blocos de concreto amarrado aos pés, a esquerda comprará as frentes dos vídeos do YouTube, os feeds da Meta e os banners do Google com o seu dinheiro. Mas é imperativo fazermos um contraste sombrio com o passado recente para que você entenda a dificuldade extrema do que está por vir. O clima não é de que a guerra está vencida. As dificuldades são colossais. A diferença vital de 2022 para 2026 é quem senta do outro lado do tabuleiro mundial. Em 2022, o governo de extrema esquerda de Joe Biden colocou a máquina estatal americana, a CIA, o FBI, o Departamento de Defesa, a favor da censura no Brasil. Eles enviaram diplomatas para pressionar generais brasileiros a cederem as chaves do país sem questionar a lisura do processo. Eles blindaram o status quo que instalou Lula no poder. Agora a maré diplomática virou com uma violência devastadora. Com a presença imprevisível e linha dura de Trump controlando o Salão Oval, os magistrados brasileiros que outrora tiravam a Rede X do ar com um sorriso de arrogância intocável, hoje dormem acuados. O corajosão da caneta sabe que a era da impunidade patrocinada pelos democratas americanos acabou. O poder mudou de dono e os censores brasileiros estão isolados num barco que começa a fazer água. Agora repita comigo nos comentários as duas palavras-chave que funcionam como o veredito cirúrgico da nossa análise de elite de hoje. Escreva: censura exposta. Repito: censura exposta. Porque nós estamos marchando no fio da navalha, mas não estamos caminhando para um matadouro inevitável. Muito pelo contrário, o sistema lançou seu código restritivo. A esquerda empilhou seus bilhões de fundo partidário. Eles acionaram a guilhotina silenciosa na esperança de que você, no conforto do seu sofá, não percebesse que a sua liberdade de escolha estava sendo decapitada antes mesmo de você chegar às urnas.
Mas o crime perfeito falhou na sua concepção primária. Ele subestimou a inteligência ocidental. O aparato diplomático e de inteligência comandado por Trump já detectou, mapeou e expôs a arquitetura de fraude algorítmica. O aparato diplomático e de inteligência comandado por Trump já detectou, mapeou e expôs a arquitetura da fraude algorítmica. Os Estados Unidos sabem, e agora você também sabe que o Brasil não é uma eleição passageira. O nosso solo é a última, a maior e a mais crítica fronteira da defesa da liberdade no Ocidente. Se o Brasil cair definitivamente no totalitarismo disfarçado de democracia, a muralha cai e o continente sul-americano inteiro afunda nas trevas do controle estatal absoluto. Estamos em período eleitoral e é por isso que eles podem tentar bloquear o nosso canal a qualquer momento. Então nós estamos ativando o nosso canal reserva. Se esse cair, já temos outro pronto para continuar a missão e o nome dele, preste atenção, é Blinde a Sua Mente. Sim, Blinde a Sua Mente. Você pode usar o QR Code que está aparecendo na sua tela agora, aponte o celular e ele vai levar você direto para o botão de se inscrever. Garanta que você continue conectado comigo. Porque o que eles tentaram fazer nos porões escuros do código binário foi arrastado para a luz do sol sob os olhos do mundo inteiro. A denúncia disparada de Washington estilhaçou a vidraça da narrativa da mídia tradicional. O jogo sujo foi exposto. E por mais sombrio e hostil que o cenário pareça, por mais dinheiro que eles derramem na internet para levar o cérebro da população a esconder os candidatos da verdadeira direita, existe uma variável que nenhum algoritmo, nenhuma canetada suprema ou nenhum fundo partidário trilionário consegue prever, domar ou extinguir: a sua lucidez implacável e a força bruta da resistência popular. A ingenuidade cobra um preço que as nações não podem pagar. O desconhecimento cobra a sua própria liberdade. Prepare a sua mente. A blindagem é estratégica. Por isso você deve mandar esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles recebam o antídoto e prestem atenção no que está acontecendo. O sistema ativou a guilhotina silenciosa para decapitar o seu acesso à informação. Nós não vamos recuar e lutar no território deles. Enquanto eles tentam desesperadamente te cegar com a censura algorítmica oficial, nós já construímos a nossa rota de fuga inquebrável. É exatamente por isso que ativamos a nossa plataforma exclusiva, operando em um ambiente completamente blindado e totalmente livre de censura. Esqueça as redes vigiadas por um minuto. A partir de agora, você deixa de ser um alvo passivo e entra no nosso bunker de inteligência. Lá dentro, você não está sozinho. Lá você se une a mais de 3.000 analistas que financiam a verdade aqui e se debruçam sobre o mapa do que realmente acontece nas sombras. Não seja refém. Aponte a câmera do celular para o QR Code na tela ou acesse pelo link na descrição e no primeiro comentário fixado. Assuma o comando da sua inteligência. Gente, nós estamos falando aqui nos últimos vídeos, nos últimos meses, sobre guerra híbrida, que é a guerra que os Estados Unidos estão lutando atualmente contra China, Rússia, Irã, radicalismo islâmico, contra os cartéis e o Foro de São Paulo, a esquerda latino-americana. Eles se uniram para destruir o Ocidente e destruir os sistemas democráticos. São perfeitos? Não são. Mas é o que nós temos e é o que garante a nossa liberdade, o nosso direito de empreender, o nosso direito à família, o nosso direito à religião, a nossa liberdade. Por mais falha que seja, ainda é a nossa liberdade. E para provar para você o quanto Trump está empenhado em contar isso ao mundo, estreou uma série fascinante no Paramount Plus, tá lá no Amazon. Essa série retrata tudo que nós estamos falando aqui há muitos meses. A dica dessa série está lá no nosso canal, com dicas de séries e filmes. O link na descrição, no comentário fixado e no card. Inclusive, a primeira dica